Boa tarde a todos. Queríamos agradecer desde já a todos os participantes que se juntam a nós nesta que será a nossa primeira sessão do mês de novembro da nossa iniciativa de TIS Talks. As TIS Talks é uma iniciativa da TIS que tem como objetivo trazer conhecimento das diversas áreas de TI para diversos públicos e por isso hoje trazemos mais uma sessão que desta vez será sobre infraestrutura. Já tivemos uma sessão de infraestrutura no mês de outubro, voltamos de novo a trazer mais uma sessão e hoje vamos falar sobre projetos de redes IP e acredito que será uma sessão muito boa e que de certeza que todos irão tirar muito proveito dela. Antes de iniciarmos, queria apresentar os nossos palestrantes de hoje. Temos o Oliveira dos Santos, que é o nosso consultor de redes, e também temos o David Marques, que é analista de redes. Eles vão estar connosco a falar um pouco sobre o tema e a partilhar a sua expertise, aquilo que aprenderam durante o seu trabalho e também nos conhecimentos que foram adquirindo durante a sua carreira. E antes de iniciarmos, também queria dizer que nós estamos nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e é a partir daí onde nós fazemos a promoção dos nossos eventos e também partilhamos informação sobre diversos assuntos sobre a TIS, sobre os nossos serviços. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a nossa organização, convidamos-nos a todos a poderem visitar as nossas redes e a ficarem atentos para os próximos eventos. Nós mudámos a frequência das TIS Talks, no mês de outubro eram 2 por semana, agora neste mês serão uma sessão por semana, será uma sessão por semana, e então queria de novo reforçar a todos para estarem atentos às nossas redes, porque será a partir delas que nós iremos partilhar todos os eventos que iremos fazer durante o mês de novembro. A nossa sessão terá, em média, a duração de 1 hora e no final teremos algum tempo para perguntas e respostas, por isso queria encorajar a todos que tenham perguntas ou que surjam algumas dúvidas ou até opiniões sobre o tema, a colocarem as suas perguntas e respostas, as suas perguntas na janela que aparece no inferior do vosso ecrã, que se chama QIA ou Q&A, ou então também podem utilizar, se for mais fácil para quem nos assiste, a janela de bate-papo ou chat, dependendo da língua do vosso Zoom, e nós estaremos atentos a essas janelas e quando chegar o final, então nós iremos passar as perguntas aos nossos palestrantes. Acredito que são todas as informações que eu tinha para dar, então vou passar a palavra aos nossos palestrantes. Boa sessão para todos. Até já. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Oliveira dos Santos. No nosso webinar de hoje, falaremos sobre os projetos da rede. Graças a muitos projetos de rede que foram bem implementados, o nosso webinar está sendo acompanhado a partir de diferentes partes do globo, não é? Conforme a minha colega já fez questão de mencionar, o nosso webinar terá a duração de 1 hora. Vale ressaltar que 1 hora é muito pouco tempo esse gigantesco tema. Como consequência, utilizaremos uma abordagem de forma bem sucinta, onde começaremos por apresentar um conceito sobre projetos de rede. A seguir falaremos sobre LAN e WAN em um projeto de rede. No nível da camada 3, que é a camada de rede do modelo OSE, decidimos trazer 2 temas ou 2 elementos que achamos importantes, que são os endereços lógicos e o roteamento.
E para garantir a entrega de projetos de rede que permitirão a implementação de redes confiáveis, decidimos trazer para o nosso webinar a confiabilidade, onde discutiremos um pouco sobre tolerância à falha, escalabilidade, segurança e QoS. E já lá bem no fim, para terminarmos, o nosso último ponto a ser abordado é aquele que é amplamente ignorado, mas que é muito importante. Falo-vos da documentação. Então, prezados, sem mais delongas, eu convido o meu colega de painel, o David Marques, para nos contar um pouco sobre o que são projetos de redes. Ok, muito obrigado, colega Oliveira dos Santos. Boa tarde a todos participantes deste webinar. Eu sou o David Marques. Então, sem mais delongas, vamos dar início à discussão sobre o nosso tema. Inicialmente, vamos falar sobre o projeto de rede, tal como o nosso colega já informou. Bom, um projeto de rede é um planejamento de todos os detalhes da rede que será implementada ou utilizada. Desenvolver um projeto de rede de computadores geralmente é uma atividade complexa, pois envolve componentes com características distintas, como cabeamentos, switches, roteadores, firewall, protocolos de camada de enlace de rede, entre outros. Além disso, frequentemente são disponibilizadas novas tecnologias e protocolos pelos fornecedores de hardware, software, para atender às demandas crescentes de segurança, escalabilidade, confiabilidade, acesso remoto, por aí. Nesta imagem apresentamos os componentes que constituem este projeto de rede. Para que este projeto fosse concluído com sucesso, foi necessário usar uma determinada metodologia. Portanto, uma metodologia é o conjunto de normas e ações destinadas a descrever um problema ou uma solução. Para o nosso contexto, a solução é o projeto de rede. É recomendável a utilização de uma metodologia para a elaboração dos projetos e manter o cliente ou o solicitante atualizado sobre a evolução do projeto para evitar que a figura que nos mostra ao lado seja cumprida num determinado projeto, para evitar o erro que foi cometido no desenvolvimento desse projeto na nossa imagem. Okay? A figura nos mostra o diálogo entre uma equipe de desenvolvimento e um cliente. Na primeira imagem, mostra como o cliente explicou o seu desejo, aquilo que deseja que seja implementado. Na segunda imagem, mostra-nos como o líder do projeto entendeu o projeto. Na terceira imagem, representa-nos como o analista projetou a ideia do cliente. Mas a seguir, na quarta imagem, mostra-nos como o programador construiu aquilo que o cliente solicitou. Na quinta imagem, apresenta-nos como o consultor de negócio descreveu a solução apresentada na primeira imagem. Portanto, são 4 visões dos intervenientes do projeto e são completamente diferentes daquilo que o cliente inicialmente explicou. Ok? Mais abaixo temos 5 imagens, em que a primeira imagem mostra a documentação do projeto. Como podemos ver, há insuficiência de documentação. Na segunda imagem, mostra-nos as funcionalidades que foram instaladas neste projeto, completamente diferente daquilo que apresenta na primeira imagem, que o cliente solicitou. Na terceira imagem, mostra-nos como o cliente foi cobrado. Como podemos ver, foi cobrado algo completamente diferente daquilo que o cliente solicitou. Valor, né? Realmente. Mas a seguir, temos como o projeto foi mantido. E, como na última imagem, apresenta-nos aquilo que realmente o cliente desejava. Portanto, o cliente também não explicou do modo certo. Então, para evitar esses erros, existe a metodologia que a seguir vamos apresentar. Na verdade, existem várias metodologias para poder descrever um projeto de rede. Mas nós escolhemos a metodologia top-down para desenvolvimento dos nossos projetos. Ok? Bom, nesta imagem,
Portanto, apresenta-nos a metodologia que vem para auxiliar na concepção de projetos de rede que realmente atendam os objetivos de seus clientes. Este método baseia-se em 4 etapas principais. Inicialmente, são definidas as necessidades e os objetivos do cliente. Posteriormente, é criado o projeto lógico da rede e, em seguida, o modelo físico. Finalmente, são realizados testes, a validação, propostas de melhoria e a documentação final. Okay? Portanto, a metodologia top-down garante o mapeamento de todo o processo de desenvolvimento de projeto de rede. Okay? Bom, tal como vimos na imagem anterior, na segunda e terceira etapa da metodologia top-down, as arquiteturas lógica e física são concebidas após um processo minucioso de coleta de dados que enumera os requisitos comerciais e técnicos do cliente, okay? Bem como os objetivos que devem ser alcançados com a sua implementação. O procedimento é iterativo, porque à medida que novas informações são identificadas, os projetos lógicos e físicos são atualizados para atender às novas demandas. Okay? Os diagramas de topologia física mostram a localização física dos equipamentos, ao passo que os diagramas lógicos mostram os equipamentos, as interfaces e o endereçamento IP da rede. Okay? Bom, este é o pequeno overview que temos sobre o projeto de rede. Vou convidar o meu colega Oliveira dos Santos para nos dar uma abordagem relativa ao conceito de LAN e WAN. Ok, muito obrigado, David Marques. Então, vamos ver um pouquinho como é que é a análise que podemos fazer olhando para a componente de LAN e WAN para um determinado projeto de rede. Ok. Vamos ver que quanto à infraestrutura, existem vários tipos de infraestrutura de rede. Então, as infraestruturas de redes podem variar muito, isso em termos de tamanho da área de cobertura, não é? Número de utilizadores conectados, número e tipo de serviços disponíveis na mesma rede e também quanto à área de responsabilidade. A figura nos ilustra 2 tipos mais comuns de infraestrutura de rede. Refiro uma rede LAN e a WAN. Ou seja, aqui na figura, a LAN seria esta parte aqui com a cor amarela, se posso chamar, representada com a cor amarela, não é? Conforme está aqui. E a WAN aparece aqui representada com esta cor. Ou seja, a LAN é o termo usado para classificar uma infraestrutura de rede local. Na nossa figura, essa parte que fornece o acesso ao usuário e dispositivos finais em uma área geográfica pequena, esta que acabei de sublinhar agora, é a que nós iremos então chamar de LAN. E quanto a WAN, seria a infraestrutura de rede de longa distância que fornecerá então acesso a outras redes em grande área geográfica. Conforme podemos ver aqui, temos uma infraestrutura representada com uma cor diferente que permite então a interligação dessas outras redes a longa distância. Existem outros tipos de infraestruturas, não é? Mas infelizmente não são foco deste webinar. Okay? Aqui no outro slide vamos ver que as redes locais, não é? Que são as LANs,
são infraestruturas de rede que abrangem uma área geográfica pequena. Os principais recursos de uma LAN incluem os dispositivos finais de interconexão. Vamos ver também que uma LAN é geralmente administrada por uma única organização ou uma única pessoa, onde o controlo administrativo que rege as políticas de segurança e controle de acesso são executados no nível da rede. E também vamos ver que a LAN fornecem larguras de bandas bem mais altas se tivermos que comparar com a WAN. Okay? Já a rede de longa distância, que é a WAN, ou as WANs são infraestruturas de redes que abrangem uma grande área geográfica. E as WANs normalmente são gerenciadas por provedores de serviços, chamados também por SP, ou ainda por provedores de serviço de internet, alguns chamam de ISP. E os principais recursos de uma WAN incluem, já mencionamos aqui, as WANs interconectam as LANs em grandes áreas geográficas, como cidades, estados, províncias, países e continentes. E as WANs são geralmente administradas por vários provedores de serviços, não é? E as WANs também geralmente oferecem velocidades mais lentas em relação às LANs, né? Todos nós sabemos como é contratar um determinado link num determinado provedor de serviço. É caro. Então, dentro das nossas redes, conseguimos ter velocidades muito mais rápidas em relação aos links WAN. Já no slide a seguir, ainda sobre LAN e WAN, vamos ver que, embora haja benefícios no uso de uma LAN ou uma WAN, a maioria das pessoas precisa se comunicar com um recurso em outra rede, fora da rede local, né, fora do campus ou da organização, há essa necessidade de nos comunicarmos com o mundo. E isso é feito por intermédio da internet. Como mostra a nossa figura, vamos ver que a internet é uma coleção mundial de redes interconectadas, não é? E normalmente essa interconexão pode ser feita por meio de fios de telefone, por meio de cabos ópticos, transmissão sem fio, links de satélite e tudo mais. Okay? O meu colega, David Marques, vai falar-vos um pouquinho mais sobre aquilo que são os endereçamentos lógicos, não é? Que são elementos também a serem levados em conta a quando do desenho, da implementação de um projeto de rede. Por favor, David. Ok, obrigado, Oliveira. Muito bem. Endereço IP, que é o endereço lógico. O endereço IP é o protocolo da internet, é uma identificação única para cada computador ou host conectado a uma rede. Existem endereços IP na versão 4 e na versão 6. Aqui apresentamos o endereço na versão 4, que é constituído por 32 bits binários. Bom, nós, os humanos, temos dificuldade em trabalhar com a base binária. Em função disso, os endereços IP são representados na forma decimal, em que os 32 bits são agrupados em 4 grupos de 8 bits, que formam um octeto ou um byte. Na figura, apresentamos a conversão do endereço IP na forma binária
para o seu equivalente na forma decimal. Ok? Então, se consigo... Conforme podemos ver, são os 32 bits que estão aqui representados em zeros e uns, que é a linguagem de máquina. Aqui temos o primeiro byte, que é constituído por esses 8 bits. Para podermos converter este valor binário para o seu equivalente, multiplicamos cada base com elevado à sua potência em forma posicional. Ok, acho que perdemos o David Marques. Deixa-me então compartilhar aqui a minha tela, enquanto o David tenta conectar-se novamente. Conseguem ver na minha tela, pessoal? Sim, sim, Oliveira. Ok, muito obrigado. Vamos então dar sequência. Conforme o David ia explicando, não é? Para que os equipamentos na rede, para que eles estejam em condições de conversar, é necessário que haja endereçamento. E dos vários tipos de endereçamento que existem, nós trazemos aqui o endereço IP, não é? O endereço IP pode ser, atualmente, não é? Iremos encontrar ele em duas versões, a versão 4 e a versão 6. Trazemos aqui, então, a versão 6, conforme o Marcos esteve a explicar. Desculpa-me, a versão 4, conforme o Marcos esteve a explicar, que é constituída por 32 bits, e o Marcos já está de volta, ele vai poder, então, dar sequência. Ele falava sobre a representação decimal desse mesmo endereço, uma vez que as máquinas falam a linguagem binária e nós percebemos facilmente a linguagem decimal. Então, ele explicava o processo de como converter um determinado endereço IP do binário, então, para o decimal. Por favor, Marcos. Muito bem. Obrigado, colega Oliveira dos Santos. Portanto, na verdade, perdi a conexão. E são as dificuldades que a gente tem nos webinars. Bom, o meu colega já deu seguimento. Então, aqui temos a representação da conversão do endereço IP na forma binária para o seu equivalente na forma decimal. Muito bem. Mas a seguir, agradeceria que o colega Oliveira avançasse para o próximo slide. Muito bem. Bom, aqui nós temos as classes dos endereços IPs, ok? As classes dos endereços IPs, na verdade, os endereços IPs são organizados em classes. As classes determinam quantos bits são usados para identificar a rede e quantos são usados para identificar os hosts. Então, esse esquema de endereçamento é chamado de classful, ok? Tal como podemos ver nesta imagem, temos aí a classe A, em que o primeiro endereço é o 0, e em que os 8
primeiros bits representam o endereço de rede e os 24 últimos bits representam os hosts, que são os nós da rede. E aí então estamos representados as classes A, B, C, D e E. E ao lado direito temos as classes na forma decimal, em que a classe A começa do 0, portanto o primeiro octeto do 0 a 127, na classe B. Na classe B temos o 128 a 191, na classe C 192 a 233 e assim sucessivamente. Portanto, agradeceria novamente ao colega para poder avançar para o slide a seguir, é que eu não tenho controle aqui da tela. Podes compartilhar, Marcos, podes compartilhar. Muito bem, posso compartilhar. Ok. Deixa-me então compartilhar, se faz favor. Muito bem. Aqui temos as subrede e superrede. Na verdade, uma subrede é uma subdivisão lógica de um endereço IP. Essa técnica de utilizar números binários de 32 bits formam os bits que representam redes. Os bits que representam redes são fixados em 1 e os bits que representam os hosts são fixados em 0. Portanto, uma máscara é um número de 32 bits usados para representar a divisão entre a parte que representa a rede e a parte que representa os hosts. Portanto, os endereços IP servem para identificar os hosts numa rede, com o objetivo de permitir o roteamento da informação. Então, para podermos entender como este roteamento é feito, vou convidar o meu colega Oliveira dos Santos novamente para poder nos explicar então o conceito de roteamento interno e roteamento externo. Ok. Muito obrigado, Marcos. Ok. Vamos falar então de um outro elemento da camada de rede, não é? Que é o elemento que permite a comunicação entre dois dispositivos presentes em redes diferentes. Eu estou a falar propriamente sobre aquilo que o meu colega já mencionou, que é o roteamento. Ou seja, como vimos nos slides anteriores, alguns dos serviços que pretendemos acessar numa rede nem sempre estarão na nossa rede local. Em alguns casos, esses serviços estarão em outras redes locais ou remotas, não é? Como vimos anteriormente, a internet, por exemplo, é uma coleção mundial de diferentes redes interconectadas. Então, precisamos que a componente de roteamento esteja presente para garantir a comunicação entre essas redes diferentes aqui mencionadas. Quanto à classificação, o roteamento pode ser interno ou externo. Quanto ao roteamento interno, apresentamos aqui neste slide, vamos ver que os roteadores das distintas redes, quando esses mesmos roteadores trocam informações dentro do mesmo sistema autônomo, aí estaríamos a falar do roteamento interno, não é? E para o efeito, esses mesmos roteadores poderão ou utilizam, não é? Uma variedade de protocolos de roteamento interno, conhecidos como IGP, ou então Interior Gateway Protocol, ok? Dentre eles, entre os protocolos de roteamento, passo a citar o antigo RIP,
né? O EIGRP, o OSPF, o ISAS, na qual, não é, a implementação ou a escolha do protocolo a ser implementado, não é, vai depender do levantamento de requisitos e da necessidade do projeto dos nossos clientes. Não podemos simplesmente apontar que este protocolo de roteamento interno é melhor em relação ao outro, ou seja, vai depender das necessidades do projeto. Essas necessidades é que ajudarão-nos a definir qual protocolo irá se adequar melhor no ambiente a ser, no ambiente em questão. E quanto ao roteamento externo, vamos ver que neste cenário, os roteadores trocam dados entre sistemas autônomos distintos e utilizam aquilo que é chamado então de EGP, ou seja, Exterior Gateway Protocol, ok? E o EGP a ser mencionado aqui é o BGP, não é? Que permitirá então a comunicação entre diferentes AS. A seguir, eu vou voltar a dar oportunidade ao David Marques para falar-nos um pouquinho sobre confiabilidade, que é uma componente muito importante que deve ser levada em conta no ato do desenho, implementação de projetos de rede. Projetos de rede. Muito bem. Confiabilidade de rede pode ser entendida como a probabilidade de uma rede continuar a funcionar, mesmo quando há uma falha em algum equipamento que constitui essa mesma rede. Sendo assim, redes altamente confiáveis são estruturas fortes projetadas para atender às expectativas do cliente, quanto à tolerância à falha, à escalabilidade, qualidade de serviço ou segurança da nossa infraestrutura, da nossa rede. Portanto, estes 4 elementos são essenciais para podermos ter uma rede com alta confiabilidade. Então, para podermos perceber os conceitos que aqui apresentamos, tanto tolerância à falha, escalabilidade, qualidade de serviço, QoS, vamos inicialmente começar por falar da tolerância à falha. Bom, uma rede tolerante à falha é aquele que limita o número de dispositivos afetados durante uma falha, ok? É construído para permitir que uma recuperação rápida, quando ocorre uma falha, seja feita, que seja recuperado rapidamente quando um determinado equipamento seja afetado, tenha falha, por exemplo, ok? Portanto, essas redes dependem de vários caminhos entre a origem e o destino de uma mensagem. Se um caminho falhar, as mensagens serão enviadas instantaneamente por um caminho diferente, ok? Então, ter vários caminhos para um destino é conhecido como redundância, ok? Os pacotes podem passar por uma via como a outra. Portanto, temos vários caminhos para poder chegar a um determinado destino. Como podemos ver na figura, se os usuários da LAN, aquilo que o meu colega já explicou inicialmente, da LAN à esquerda, pretenderem aceder à internet e o primeiro caminho estiver inoperacional, portanto, estiver bloqueado, estiver com falha, estes vão ser encaminhados no segundo caminho. E assim, os usuários finais não sentem o impacto da falha. É como se não tivesse acontecido alguma coisa na rede. Portanto, o equipamento intermediário deixou de funcionar, mas os utilizadores finais não sentem esse impacto. Por quê? Porque temos caminhos redundantes, tal como a nossa imagem ilustra muito bem
um equipamento intermediário com falha, mas os pacotes são encaminhados para a internet a partir do caminho redundante. Okay? Mas a seguir temos aí o conceito de escalabilidade. Ok. Uma rede escalável se expande rapidamente para oferecer suporte a novos usuários, o desempenho dos serviços que estão sendo acessados pelos usuários existentes, portanto, sem afetar os usuários que já estão conectados na rede. Okay? A figura mostra como uma nova rede ou novos equipamentos são adicionados a uma rede existente. Essas redes são escalonáveis porque os projetistas seguem padrões e protocolos aceitos. Isto porque os softwares e hardwares que se concentram para poder garantir uma melhor funcionalidade da rede, como por exemplo, estava a dizer sobre esta imagem, foi adicionado mais uma LAN na rede, mas os usuários que estão conectados nesta mesma rede não sentem o impacto. Não foi necessário desligar algum equipamento para poder conectar uma nova estrutura. Então, isto é escalabilidade. Permitir adicionar equipamentos na rede sem que afetemos os equipamentos que já estão operacional. Bom, para poder falar de qualidade de serviço e segurança nas redes confiáveis, vou então pedir ao meu colega Oliveira dos Santos para poder dar seguimento. Obrigado, Marcos. Qualidade de serviços, ou então QoS, é também uma exigência, é também uma exigência crescente das redes atuais, ou seja, é necessário termos isso em conta nos nossos projetos de redes empresariais. Alguns aplicativos, como a transmissão de voz e vídeo ao vivo, não é? Como mostra a figura, criam expectativas mais altas quanto à qualidade de serviços oferecidos. Com certeza que vocês, não é, todos nós, já tentamos assistir a um vídeo com intervalos de pausas constantes, não é? Nós acabamos de ver mesmo aqui no nosso webinar, algumas vezes a transmissão ia colando. Por quê? Porque a transmissão, nessa época em que muitos estão a trabalhar a partir de casa, estão a trabalhar numa infraestrutura sem os equipamentos adequados, não é? Para oferecer determinada qualidade, então acaba por presenciar esse fenômeno, ou seja, tu, ao assistir a um determinado vídeo, ela vai colando, ao fazeres uma determinada chamada na rede de dados, não é? A comunicação vai chegando com cortes. Por quê? Porque naquela infraestrutura não foi implementada QoS, não é? Qualidade de serviço. Sabemos que alguns aplicativos, como a transmissão de voz e vídeo, precisam de um tratamento específico, não é? Por quê? Sabemos que o IP é um protocolo de melhor esforço, não é? Por isso é que numa arquitetura de rede comutada por pacotes, não há garantia de que os pacotes que compõem uma determinada mensagem, seja ela voz, vídeo, chegarão a tempo, na ordem correta, ou mesmo que eles chegarão ao destino. Não há essa garantia. Na maioria dos casos, quando um volume de pacotes é maior do que pode ser transmitido pela rede, os dispositivos criam uma lista de pacotes na memória, até que
haja recursos disponíveis para transmiti-los a todos. Então, esta fila de pacotes acaba por gerar um atraso, pois se forem ou se surgirem novos pacotes, não é, com o objetivo de serem transmitidos muito antes de que os pacotes anteriores tenham sido transmitidos, o número de pacotes a serem listados, não é, na tal fila que eu mencionei há pouquinho, acabam por ser elevados e, como consequência, a memória fica cheia e, enquanto a memória estiver cheia, os pacotes acabarão por ser descartados. Então, o segredo para evitar tais problemas procura-se sempre alcançar aquilo que estamos aqui a apresentar, que é chamado de QoS, ou seja, o mecanismo, QoS, na verdade, é o mecanismo usado para gerenciar o atraso e os parâmetros de perda de pacote numa rede, conforme mencionamos aqui, não é? E uma maneira possível de realizar isso é por meio da classificação, ou seja, criamos classificações de QoS de dados, onde usamos uma combinação de características de comunicação e importância relativa atribuída ao aplicativo. O que eu quero dizer? Por exemplo, uma comunicação que seja urgente, como a transmissão de vídeo, seria classificada de forma diferente de uma comunicação que possa tolerar atraso, não é? Como, por exemplo, a transferência de arquivos. Eu estiver a falar ao telefone, não é? Aquelas palavras que se perderem no tempo, não há essa possibilidade de rebuscar essas mesmas palavras para poder retransmitir as mesmas. Mas se tiver a fazer o download de um determinado arquivo, tem vezes que nós deixamos aí o arquivo com uma capacidade elevada a ser descarregado e nós vamos priorizando outros afazeres. Então, este tipo de comunicação, este tipo de informação, este tipo de mensagem que é sensível ao atraso e a falhas, nós acabamos por dar uma classificação urgente, por exemplo, ok? Então, aí nós teríamos na nossa rede diferentes classificações, como poderíamos ter comunicação urgente, não é? Que poderiam ser os serviços de telefonia ou de distribuição de vídeos, comunicação não urgente, não é? Onde daríamos maior prioridade à comunicação urgente e diminuiríamos a prioridade da comunicação não urgente. Posso aqui, a título de exemplo, olhar para aquilo que é aquilo que são as páginas web ou então o serviço de e-mail. E, por outro lado, também poderíamos classificar comunicações indesejadas, não é? Que são, por exemplo, os aplicativos, não é? Peer-to-peer, não é? Aqueles downloads na nossa rede, aqueles aplicativos que concentram todo o tráfego numa única máquina, não é? Priorizam o tráfego todo numa única máquina, os tais torrents e por aí fora. Nós poderíamos banir esses aplicativos, não é? Na nossa rede, por formas então a oferecer um ambiente de trabalho bem mais saudável no que toca ao acesso
dos recursos da nossa rede. Outra componente a ser levada em conta para que uma rede seja confiável é a componente de segurança. Okay? Em termos de segurança, vamos ver que a infraestrutura da rede, os serviços e os dados contidos nos dispositivos conectados a redes são ativos pessoais e comerciais e são ativos críticos, não é? Então, comprometer a integridade desses bens poderia ter consequências muito graves, como, por exemplo, a interrupção da própria rede, não é? E quando a rede para, não é? Acaba por parar com o negócio. Nós sabemos que as redes existem também com esse propósito de dar sustento ao negócio. Outra componente que poderia ser afetada, que eu poderia aqui mencionar, é propriedade intelectual, ou seja, ideias de pesquisas ou, né, projetos que poderiam ser roubadas ou usadas pelo concorrente, pela empresa, não é? Concorrente. Outro elemento que eu poderia mencionar aqui, informações pessoais ou privadas, não é? Que são comprometidas e podem ser tornadas públicas sem o consentimento dos usuários, não é? E ainda perdas de dados importantes que podem gerar um trabalho enorme para serem substituídos, não é? Ou, em alguns casos, que sejam insubstituíveis. Então, para evitar esses pontos que acabei aqui de mencionar, por isso é que existem dois tipos de preocupações que nós devemos ter com a segurança da rede. Então, eu falo propriamente da segurança da infraestrutura de rede e a segurança das informações. Sempre que tivermos a falar da segurança da infraestrutura da rede, não é? Isso estaria a incluir a segurança física dos dispositivos que oferecem a conectividade à rede, não é? Isso, a prevenção do acesso não autorizado, o software de gerenciamento neles presentes e por aí fora, não é? Os tais roteadores, switch, garantir que só os administradores com os devidos acessos é que têm permissões para poderem manipular as informações existentes nesses mesmos equipamentos de rede, não é? Então, aí estaríamos a impedir a divulgação de informações não autorizadas, impedir o roubo de informações, impedir modificação não autorizada de informações e impedir a negação de determinados serviços. Então, para atingir os objetivos de segurança de rede, há três requisitos principais, conforme mostra a figura, que é assegurar a confidencialidade, manter a integridade da comunicação e assegurar
a disponibilidade da informação, não é? Hoje, os negócios estão cada vez mais dependentes da internet, então, assegurar a disponibilidade dos serviços na nossa rede também é uma tarefa muito importante a ser levada em conta ao desenharmos e implementarmos projetos de rede. E um outro ponto que eu chamarei aqui o meu colega para poder apresentar o seu parecer é o ponto que tem a ver com a documentação. Por favor, David Marques, ajuda-me aqui. Ok, muito bem. Bom, de toda essa informação que fomos partilhando ao longo deste webinar, há necessidade de documentarmos alguns processos, há necessidade de mantermos o registro de alguma informação, porque, conforme o meu colega disse muito bem, que a informação da empresa, a informação da instituição não é pessoal, tanto é empresarial. Deve manter-se documentado para que qualquer colega do mesmo departamento consiga obter a informação sempre que for necessário. Então, aqui na tela temos o conteúdo que deve constar num documento de projeto de rede. Inicialmente, temos que ter um resumo executivo, aquilo que vai dizer o que o projeto vai fazer, o que é que se pretende alcançar com esse projeto. Portanto, é necessário que se tenha um resumo executivo do projeto. Mas a seguir temos um escopo do projeto, aí onde vamos ilustrar o que se deseja alcançar, o que se deseja implementar neste nosso projeto. Mas a seguir temos os requisitos, aquilo que é necessário, aquilo que se precisa ter para poder desenvolver, para poder implantar o projeto que a empresa precisa, o projeto que o cliente solicitou. Portanto, em função das metodologias que a gente já viu anteriormente, que existem várias, escolhemos uma metodologia, então essa informação toda também deve fazer parte da nossa documentação, para que esteja arquivado. E geralmente essa informação não é para manter nos computadores pessoais. As instituições, por normas, têm servidores de arquivo, em que essa informação é arquivada no servidor de arquivo. Portanto, pode ser que o colega está indisponível no dia em que se deseja obter a determinada informação, então os demais podem obter essa informação que está no servidor de arquivo da empresa. Temos o outro ponto que é as metas técnicas. Portanto, com a implementação do projeto, o que é que se deseja alcançar? Quais são as carências da empresa? O que é que se deseja, portanto, onde é que se deseja chegar com a implantação desse projeto? Porque não adianta fazer-se um projeto para não melhorar nada, para não acrescentar nada daquilo que já é feito. Então, é necessário decidir metas, o que é que se pretende alcançar. E também há necessidade de descrever os aplicativos de rede. Quais são os aplicativos que vão ser utilizados neste projeto? Que vão ser, tanto usados para que o projeto seja viável. Então, é necessário também documentar os aplicativos que vamos utilizar. É necessário que essa informação também esteja nos documentos para que, vamos supor que o colega está de férias, que implementou o projeto, mas o colega que estão ativos podem consultar a documentação, lá poderão encontrar os aplicativos necessários para poder manusear o projeto. E também um outro ponto, que é o estado atual da rede. Portanto, é necessário que se explique, é necessário que se documente qual é o estado atual da rede, aquilo que está atualmente implantado. Se é um projeto que vai se fazer a zero, então não vai existir o estado atual da rede. Portanto, é o começo, é o princípio de tudo. Se for feita uma melhoria, aí sim terá o estado atual da rede. Bom, eu vou convidar novamente o meu para que o cliente esteja em condições de perceber o antes e o depois, né? Realmente. Ok.
Senão Então, depois fica aquela história de que você que mexeu, né? Você que mexeu e estragou as coisas. está É isso. E um dos pontos que já foi abordado é o projeto lógico e o projeto físico, não é? Nós sabemos que uma coisa é como os dispositivos de rede estão distribuídos, não é, fisicamente, e outra coisa é a componente lógica, não é, os protocolos, como é que o tráfego vai fluir na rede, não é? Qual é o tratamento que será dado, não é? Quando estamos a falar de qualidade de serviço, estamos a falar de endereçamento, estamos a falar de protocolos de roteamento, tudo isso é a componente lógica, então tudo isso tem que ser documentado. O cliente olha para o diagrama e ele consegue perceber que, olha, eu tenho aqui o protocolo Y e H, não tenho o protocolo X, não tenho o protocolo Z. Uma vez que a rede está com esse comportamento, eu conheço o funcionamento do protocolo Y, então é provável que isso deve-se devido ao comportamento desse mesmo protocolo ou devido à ausência deste protocolo. E aí o cliente consegue ter uma visão mais abrangente da própria solução. E muito antes de entregarmos o projeto, é necessário que se façam testes, não é? Aqueles cenários em que deixas tudo a funcionar, tu fazes a entrega do projeto, 2 dias depois, vão te ligar novamente, porque um dos integrantes da equipe do cliente, que se calhar também entende, não é? Fez alterações na rede, sem o teu consentimento. E uma vez que tu não tens os resultados, não tens documentado os resultados dos testes, muito antes de fazer a entrega, então não tens evidências que possam comprovar o bom funcionamento da solução. Então, aconselho sempre fazer os prints, não é? dos testes, dos resultados dos eventuais testes que poderão ser feitos muito antes da entrega e definir também um plano de implementação para poder compartilhar com o cliente, não é? Ou será a etapa Y, a etapa H, acompanhado com um bom cronograma para que o cliente possa ter uma visão do tempo necessário para implementar um determinado projeto. Ou seja, muitos ganharam determinados projetos só pelo facto de terem um timing muito mais aceitável em relação a determinadas instituições. E outros também ganharam determinados projetos pelo facto de terem um plano de implementação bem mais claro em relação às concorrentes. E outra componente não deve ser esquecida é o orçamento, não é? Cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. Fizemos aqui menção de várias componentes para que possamos ter uma rede confiável, não é? Falamos de escalabilidade, falamos de QoS, falamos de tolerância à falha, não é? Será que aquele cliente está em condições de suportar redundância de equipamentos a todos os níveis? Por isso é que tem que ser feito um bom levantamento de requisitos, para tu perceberes qual é o budget que está a ser disponibilizado para aquele projeto. Não é? Assim, estaremos em condições de oferecer aos nossos clientes as soluções que irão atender melhor o negócio deles. Acredito que é tudo, não é? David, queres acrescentar mais alguma coisa? Bem, gostava somente de acrescentar o conceito tanto a documentação também deve ter um apêndice, portanto, aí onde a gente vai colocar aquilo que o meu colega disse muito bem, o print screen,
aquela documentação que a gente pegou de um outro manual e tem que fazer parte do nosso projeto. Então, colocamos em apêndice ou também anexo, se for necessário. Em suma, é exatamente esse conteúdo que a gente tinha para poder apresentar neste talk. Conforme dissemos, infelizmente 1 hora é muito pouco tempo para discutir ou conversarmos um pouquinho sobre um tema tão abrangente como este, mas esperamos que dentro deste tempo que nos foi disponibilizado, tenham conseguido tirar algum proveito, não é? Ou que alguma informação tenha sido útil para vós, né? Muito obrigada aos nossos palestrantes por estarem connosco. Como já tínhamos dito no início, chegou agora a nossa altura das perguntas e respostas. Quem tiver perguntas para o Oliveira e o David, por favor, pedimos que utilize na parte inferior do vosso ecrã a janela QIA ou Q&A e chat ou bate-papo. Nós estaremos aqui atentos a estas janelas. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou até uma opinião, podem usar uma destas janelas. Temos aqui uma pergunta já do Armando. O Armando pergunta em que circunstâncias devemos utilizar a classe D e E. Ok. Então, Armando, classe D e classe E, né? É uma questão bastante pertinente, não é? Essa história das classes, não é? Depois tem a outra componente que vais ver, que é a tal classless, não é? Que é a desconsideração dessas as classes, não é? Vamos ver que essa história das classes começaram lá na fase da escassez de endereços, não é? A classe E é uma classe que está aí disponível ou foi reservada para estudos, não é? E a classe D é uma classe que está aí para multicast, ok? Então, alguns protocolos, como por exemplo o OSPF e outros protocolos de roteamento, não é? Usam endereços de multicast para garantir a comunicação, isso na execução de determinadas tarefas. Então, essa classe foi reservada com essa finalidade, multicast. Espero que tenha respondido à questão, Armando. Muito obrigado. Se quiser, boa pergunta. Se quiser mais esclarecimentos, a janela das perguntas e respostas ou do bate-papo continuam abertas. O Paulo diz que gostou do webinar, deu aqui a sua opinião. Ok, o Armando tem mais uma pergunta. O Armando pergunta, numa tipologia do tipo LAM, é possível utilizarmos diferentes tipos de classes, por exemplo, A e C? Queres responder, Marcos? Posso responder? Está à vontade, pode responder, Oliveira. Ok. Essa história das classes, meu amigo, eu até diria esqueça. Esqueça as classes. Ou seja, pode, por favor, repetir a questão, Armando? Pude perceber. A questão é, numa determinada LAN, se é permitido utilizar classe A, diferentes classes numa determinada LAN. Bom, mas em função da experiência, o aconselhável é utilizar uma única classe numa determinada LAN, porque uma LAN uma LAN podemos considerar que é uma interface de um determinado roteador.
Então, se puderes, ou se pretenderes utilizar diferentes classes numa determinada LAN, logo terás que criar duas LAN. Portanto, vai haver necessidade de poder comunicar, criar protocolos para manter estas duas LANs comunicáveis. Então, o aconselhável é utilizar apenas uma classe para uma determinada LAN. Não sei se e depois, só para reforçar a questão, não é? Uma coisa é classes, não é? E outra coisa é subredes, não é? E outra coisa é LAN, outra ainda é WAN, não é? E outra coisa são os endereços privados, e outra coisa são os endereços públicos. Então, eu acho que a pergunta está muito aberta, né? Por exemplo, na LAN, temos os endereços próprios, não é? A serem utilizados na LAN, não é? Vai depender do propósito, não é? Na WAN também, se estivermos a falar já de endereços roteáveis, no caso a internet, não é? Independentemente da classe, também vamos ter a gama de endereços autorizados, que são os endereços públicos, a operarem naquela mesma infraestrutura. Hoje existe aquilo que é chamado de classless, não é? Que é a desconsideração das classes. Então, independentemente da classe, você já tem a possibilidade de usar um endereço de uma determinada classe com uma máscara de outra classe. Então, o meu conselho era não se apegar muito à questão das classes, não é? E olhar mesmo para a necessidade do teu projeto, ou seja, qual é a quantidade de endereços disponíveis, não é? E onde serão implementados esses mesmos endereços? É na parte privada da rede, é na parte pública, não é? E conforme o Marques acabou de referenciar, e perceber sempre que é necessário que os endereços que já foram aplicados de um lado, não é, têm que ser diferentes dos endereços que serão aplicados na outra rede, não é? Para evitar, então, o conflito, ou então terás uma tarefa muito maior, de aplicar outras técnicas mais avançadas que não queremos abordar aqui. Ok. Temos aqui o Paulo. O Paulo fez duas perguntas, mas vamos começar pela primeira. O Paulo pergunta: se o cliente não tiver condições de ter muitos equipamentos para poder fazer a tolerância de falhas, como se pode ultrapassar esse problema? Por exemplo, numa rede LAN temos apenas um router e um switch. Como podemos ter a tolerância a falhas? Boa pergunta, Paulo. Muito boa pergunta. Na verdade, não é? É o que acabamos de explicar há pouquinho. Os requisitos, os 4 componentes que apresentamos aí, não é? A escalabilidade, QoS, não é? E os outros elementos são os necessários para termos uma rede confiável, não é? Caso o cliente não tenha condições para cumprir com esses mesmos requisitos, o cliente deixa de ter uma rede confiável, mas continua a ter uma rede funcional. Mas ela já sabe que, a partir do momento em que um equipamento, por exemplo, falhar, ela terá que terá que encontrar outros mecanismos para repor aquele equipamento num menor intervalo de tempo. Agora, caso a conectividade seja crítico para o negócio daquele cliente, então é necessário que esse cliente faça um esforço um pouquinho mais acrescido para obedecer os requisitos necessários para que ele tenha uma rede confiável. Vai depender da criticidade do negócio, não é? A rede está aí para dar suporte ao negócio. Ao negócio. Portanto, poder perceber, de uma vez que eu perder a conexão em 5, 10 minutos, o que é que a empresa perde? Uhum. Se o valor que a empresa perde não é muito significante,
então não há tanta necessidade de ter uma tolerância falha na tua infraestrutura. É em função daquilo que perde caso não tenhas a conexão operacional. Em suma, é exatamente isso. Ok, vamos então para a segunda pergunta do Paulo. O Paulo pergunta quando é que usamos o roteamento interno? Sabemos que os routers servem para interligar duas redes diferentes. Numa rede, quando é que é oportuno usar o roteamento interno? Paulo, não está a facilitar. Marcos, quer responder? Posso responder? Olha, Queres responder, Marcos? Eu posso responder. O slide, não tomei nota da questão. Ok. Então, existem aquilo que são chamados de AS, não é? Aquilo AS são os tais sistemas autônomos. Estás a falar, Marcos? Portanto, a questão é quando é que podemos usar, onde é que podemos utilizar. Acho que estamos com alguns problemas de conexão com o Marcos. Ok, então eu vou, uma vez que o Marcos está com um problema, eu vou avançar, não é? Existe aquilo que é chamado de AS, não é? Que é conhecido como sistema autônomo, não é? Normalmente, um sistema autônomo, não é? Bem, É estava um a falar, acho que a sistema... não estava ok e não conseguia ouvir. E estava a informar que para a comunicação, para o roteamento interno, Marcos? Acho que o Marcos até caiu. Tá bom, Sim. agora é só eu e o Paulo, ok? Um sistema autônomo, normalmente, é um sistema, não é? Com um conjunto, é um sistema que faz parte de um conjunto de políticas únicas e claramente definidos, pertencentes a uma organização, ok? Normalmente são pertencentes a grandes organizações, como ISPs e tudo mais, ok? Então, enquanto tu estiveres dentro do teu sistema autônomo, ok? Tu não precisas se preocupar com a implementação de protocolos de roteamento externo. Por quê? Porque tu estarias a fazer o roteamento em diferentes redes que são partes da tua organização, onde todas as políticas são gerenciadas por você, não é? E são definidas por você. Então, você é responsável por este sistema. Ok, aí tu aplicarás um dos protocolos, um dos IGPs, não é? Que são os Interior Gateway Protocol que nós apresentamos como o OSPF, o EIGRP ou qualquer um outro protocolo que irá atender às necessidades da tua instituição. Agora, a partir do momento em que tu resolveres sair do teu sistema autônomo e resolveres conversar com outros sistemas autônomos, como, por exemplo, conforme temos a internet é um conjunto de diferentes sistemas autônomos, por isso é que nós temos o BGP a operar na internet, porque é um protocolo de roteamento externo que está aí para garantir a comunicação entre diferentes instituições, onde cada instituição tem a sua política de roteamento definida. Então, é só olharmos para isso. Espero que tenha sido claro. O Marcos já está de volta, não sei se ele quer adicionar mais alguma coisa. bem, eu percebi tudo que informou relativamente a essa questão e estou de acordo, exatamente isto. Temos que implementar QoS aí em casa, Marcos. Realmente. Tem uma redundância, mas a redundância acho que não está funcionando devidamente. Isso.
Ok, temos mais duas questões. Temos de um participante anónimo. Boa tarde. Ele pergunta: ao elaborar um projeto de redes, que protocolos de roteamento seriam mais adequados para um extranet e porquê? Ao Para elaborar, elaborar, Sim, ao ele elaborar pergunta, um pro- sim, ele pergunta que protocolos de roteamento seriam mais adequados para a extranet ou para um extranet e porquê? Queres responder, Marcos? Eu posso responder. eu começava por dizer que o roteamento interno é para Autonomous System, sistemas autônomos, gerido por uma única instituição. Isso. Agora, se deseja conectar-se a um outro Autonomous System, aí vai utilizar um sistema de roteamento externo. Então, para um único projeto, tem de se utilizar o roteamento interno. Porque o roteamento externo não é gerido por uma única instituição. Portanto, é necessário adquirir, é necessário alugar um serviço que te permita fazer o roteamento externo. Não sei se o colega Oliveira quer acrescentar algo. Sim. Uma coisa é, temos a intranet, não é? E temos a extranet. A extranet nem sempre é a internet, não é? Então, nem sempre quando pensarmos em outras redes, estamos a falar logo de outro AS. Só para reforçar aí o que o Marcos acabou de dizer, não é? Nem sempre uma outra rede significa outro AS, não é? Se quisermos rotear o tráfego da nossa empresa para podermos garantir a comunicação com uma empresa parceira, não necessariamente estamos a falar de diferentes AS. Okay? Então, neste caso, ainda estamos a falar dos IGPs, ok? Agora, caso sejam OAS diferentes, né, aí sim precisamos de protocolos de roteamento externo, e o único que mencionamos aqui foi o BGP. Ok, temos uma última pergunta para terminar, do Paulo. De novo, agradecemos ao Paulo a sua participação e as perguntas. O Paulo, de facto, acredito que tirou bastante proveito deste webinar e convidamos a participar nos próximos. E o Paulo primeiro começa por agradecer as respostas e que tem apenas mais uma pergunta. Ele pergunta qual é que é, o que é mais seguro nas redes, o roteamento dinâmico dos endereços de IP ou os estáticos? O Paulo está sério. O endereço estático, uma das vantagens, o endereço estático, o dinâmico é bom, não é? Porque ele consegue, são protocolos, não é? E conseguem exercer um conjunto de tarefas de forma automática. E o estático é bom, mas também tem as suas limitações, ou seja, mas uma das vantagens do endereço estático é mesmo essa componente de segurança, ou seja, uma vez que o administrador é o único elemento responsável por definir o caminho que os pacotes devem seguir para sair de uma determinada origem até um determinado destino, e uma vez definido estaticamente, esses caminhos não alteram, seguem, ou seja, esses pacotes não alteram, continuam a seguir o caminho que o administrador definiu. Então, isso até certo ponto oferece uma segurança ao administrador em relação aos protocolos de roteamento. Não é? Quando tu sabes que és tu que fizeste aquilo e fizeste de um jeito, então tu tens a certeza que a coisa está do jeito que você organizou, do jeito que você definiu. Agora, quando são
outras pessoas a fazerem as coisas por você, que são os protocolos do coteamento no caso, tu nunca tens certeza, não é, do resultado final, como é que será, ok? Porque depende de terceiros. Então, esses terceiros, estou a dizer, que são os protocolos de roteamento que irão ajudar o administrador na execução de determinadas tarefas. Já o método estático é o administrador a definir como o tráfego irá sair de uma origem até um determinado destino. Então, tem essa vantagem. Ok. Espero que tenha sido claro, Paulo. Bem, chegamos ao final da nossa primeira sessão de T-Talks do mês de novembro. Queríamos primeiramente agradecer aos nossos palestrantes por estarem connosco e partilharem a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento. E gostaríamos de lembrar que estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Amanhã iremos lançar a nossa agenda para a próxima semana, mas posso já revelar em primeira mão que o próximo webinar será de consultoria, mas fiquem atentos para saber mais sobre o tema e quem serão os nossos palestrantes. Queria desejar a todos uma boa tarde e até já, até para a semana e é isso. Boa tarde.